Pessoal, neste vídeo vamos ver mais alguns detalhes que envolvem a modelagem conceitual. Vocês devem ter observado que os relacionamentos que nós vimos anteriormente sempre são entre duas entidades, mas esses relacionamentos também podem ser entre três entidades. Quando chega no relacionamento ternário entre três entidades, já dá um nível de complexidade muito alto para o diagrama. Como que é o funcionamento de um relacionamento ternário? Então, nesse exemplo aí eu tenho um projeto, fornecedor e peça, todos ligados ao relacionamento fornecer. Significa que, para existir o relacionamento fornecer, precisa da participação dos três. Se não tiver projeto, não existe o relacionamento. Se não tiver fornecedor, não existe o relacionamento. Se não tiver a peça, não existe o relacionamento. Então, o relacionamento ternário ele só aparece quando as três entidades sempre participam daquele fato, daquele processo, para poder registrar aquele relacionamento. Se falta um deles, não existe o relacionamento fornecer, ok? Então, ali eu estou falando que um fornecedor fornece uma peça para determinado projeto. Então, se eu tiver só o fornecedor e o projeto e não informar a peça, não existe esse relacionamento. Aqui, exemplificando como é que seria esse relacionamento fornece desenhando conjuntos, e vocês vão observar que no relacionamento sempre vão ter três linhas, uma ligada a fornecedor, uma ligada a peça, uma ligada a projeto. Outro detalhe que poucos autores colocam cardinalidade quando você trata de relacionamento ternário. Sempre você vai considerar a situação de muitos para muitos para muitos. Porque fica até difícil falar como que seria uma cardinalidade quando você envolve três ou mais entidades. Porém, em alguns livros vocês vão achar sim a cardinalidade, mas vocês também vão achar a seguinte situação. Aqui eu tenho um exemplo de distribuição, relacionamento de distribuição, que seria um distribuidor distribui determinado produto para determinada cidade. E vocês vão achar alguns autores que indicam ou sugerem que no lugar de você representar um relacionamento ternário, você transformar ele em uma entidade, como no caso aí do lado, no caso o relacionamento agora é uma entidade chamada distribuição, e essa nova entidade se relaciona com as outras entidades anteriores. Nesse exemplo aí, cidade, distribuidor e produto. Qual que é a diferença de conceito entre esses dois diagramas? No relacionamento ternário, quando é feito um relacionamento ternário, você está falando que o relacionamento só existe se houver as três entidades. No segundo diagrama, essa obrigação é desfeita. A entidade de distribuição existe por si só. Então, eu não dependo de ter cidade, distribuidor e produto para poder ter a distribuição. Então, eu tiro a obrigatoriedade da participação das três entidades, mas consigo modelar com menos restrição aquele cenário também. Outra situação que pode acontecer nos diagramas são de atributos-chave de relacionamento. Então, eu tenho aqui, médico, consulta, paciente. Observem agora que consulta é um relacionamento. Num exemplo anterior, nós tínhamos visto consulta como uma entidade. Neste caso aqui, criaram consulta como um relacionamento entre médico e paciente. Cada médico consulta vários pacientes, cada paciente é consultado por vários médicos. Pode ser consultado por vários médicos. Lembrando que consulta é um relacionamento, e esse relacionamento também é um conjunto de elementos. E eu falei para vocês que quando a gente tem um conjunto, computacionalmente, no banco de dados, a gente precisa diferenciar um conjunto, um elemento do outro dentro desse conjunto. Então, vamos imaginar a situação de que o mesmo paciente faz a consulta com o mesmo médico mais de uma vez. O que ia acontecer nesse relacionamento consulta? Eu ia ter relacionamentos iguais. E aí meu sistema computacional não ia conseguir trabalhar com isso, porque ele estaria gerando elementos iguais dentro do mesmo conjunto. Então, o que eu faço? Nesse cenário aí pode acontecer do mesmo paciente ter consultado com o mesmo médico mais de uma vez, que aí eu tenho M muitos para muitos. Então, o que é feito? Eu preciso de um outro atributo que diferencie um relacionamento do outro. Então, cada paciente pode consultar com o mesmo médico mais de uma vez. Posso ter relacionamentos iguais, mas aí eu vou ter mais um atributo, que vai ser esse atributo de relacionamento, que precisa ser chave. Então, no caso aí, cada vez que o médico faz uma consulta com o paciente, eu também guardo a data e a hora. E eu preciso fazer que data e hora seja atributo chave para diferenciar uma consulta da outra. Então, cada paciente pode consultar várias vezes com o mesmo médico, desde que em datas e horários diferentes.
Então, geralmente, a gente vai ter atributos-chave de relacionamento em relacionamentos de muitos para muitos, onde os mesmos elementos das entidades que se relacionam podem se relacionar mais de uma vez. Geralmente é nessa situação que vai aparecer atributos-chave de relacionamento. Daí, agora temos uma situação bem diferente. A gente tem aqui um diagrama onde eu tenho cadastrado as empresas, os candidatos a empregos, e eu tenho um relacionamento de entrevista, que as empresas entrevistam candidatos e algumas dessas entrevistas geram ofertas de emprego, ok? Então, eu quero um sistema que controle isso. As empresas que oferecem vagas, os candidatos, quais entrevistas foram feitas. Às vezes, essa entrevista cadastra uma oferta de emprego de verdade. É feito, a pessoa consegue a vaga, mas nem sempre. Então, se eu colocar isso como um relacionamento ternário, não representa o que eu acabei de falar com vocês. Por quê? Quando eu tenho um relacionamento ternário, eu estou falando que toda vez que eu faço uma entrevista, as 3 entidades participam. E não é a situação, porque nem toda vez que acontece a entrevista gera uma oferta de emprego. É feito um contrato. Então, eu não posso colocar no relacionamento ternário, porque nem sempre acontece essa oferta de emprego. Então, que outra forma eu poderia fazer? A ideia seria essa, ó. Eu tenho alguns relacionamentos de entrevista e esses relacionamentos resultam em ofertas de emprego. A ideia é essa, mas é errado ligar um relacionamento no outro. Relacionamento só liga entidades. Então, eu não posso, esse diagrama aí está errado. O que eu faço então? Existe o conceito de agregação. O que vai ser esse conceito? Eu pego um relacionamento e transformo ele em uma entidade. Mantenho ele como relacionamento, desenho um retângulo ao redor dele, e esse retângulo, que agora é uma entidade, aí sim eu vou ligar no segundo relacionamento que resulta em. Então, alguns relacionamentos do relacionamento entrevista podem resultar em ofertas de emprego. Aí eu resolvo o meu problema. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou agregando um relacionamento para uma nova entidade. Continua sendo um relacionamento, só que eu trato ele como entidade para poder relacionar com uma outra terceira entidade. Para tentar exemplificar melhor, aqui eu coloquei, por exemplo, se a gente tivesse um conjunto de empresas, um conjunto de candidatos e um conjunto de ofertas de emprego. Então, eu estou falando ali o seguinte, que a empresa A entrevistou o João, que a empresa A entrevistou a Maria. Só que só quando ocorreu essa entrevista A com o João, foi essa entrevista que resultou na oferta de emprego 5. Então, não foram todas as entrevistas. Então, essa entrevista, que está sendo representada pelo relacionamento da empresa A com o João, que resultou no emprego de código 5, que é aqui o outro elemento que eu tenho no outro conjunto, ofertas de emprego. Um outro exemplo de agregação. Eu tenho aqui consulta. O médico, na consulta, atende vários pacientes, cada paciente pode ser atendido por vários médicos. Em algumas dessas consultas, se dá uma receita de vários remédios, ou não, nem toda consulta faz isso. Então, existe a agregação aqui do relacionamento atende, e este relacionamento agregado pode ser relacionado com vários remédios. Ou pode ter relacionamentos que não vão ser relacionados com remédio nenhum, não vai ser receitado nada. Existe um outro conceito também chamado de especialização. Ele surge na seguinte situação. Eu tenho uma entidade muito genérica, que dentro dessa entidade existem subgrupos que possuem atributos específicos. Então, a especialização vai ser eu pegar uma entidade e dividi-la em subgrupos, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho a entidade empregado, mas dentro de empregado eu tenho subgrupos. Eu tenho subgrupo de secretária, de técnico e de engenheiro. Eu só modelo esses subgrupos quando eu tenho atributos específicos dos elementos que participam desses subgrupos. Como no exemplo aqui, quando o empregado for secretário, eu preciso guardar a velocidade de digitação. Isso não se aplica a todos os empregados. Então, se eu criasse esse atributo lá no empregado, eu ia criar um campo que na maior parte das vezes ia ficar vazio. Não é interessante essa situação. Então, eu crio um subgrupo. Quando eu for cadastrar um empregado que é secretária,
eu vou cadastrar todos os atributos de empregado. Tudo que tiver no empregado é o que é genérico para todo mundo, que é aplicado para qualquer tipo de empregado. E aquele empregado que for secretária vai preencher um atributo a mais, velocidade de digitação. Mas observem aqui, isso não é um relacionamento, não tem losango aqui representando relacionamento. Eu estou falando que dentro de empregado existem subgrupos. No caso aqui, neste exemplo aqui, 3 subgrupos diferentes. Poderia acontecer o seguinte também. Nem todo empregado vai ser secretária, técnico, engenheiro. Tem empregado que vai ser só os outros tipos de empregado que não esses outros 3. Tá bom? Um outro exemplo aqui de quando especializar ou não. Aqui eu tenho a ideia de generalização e aqui embaixo eu tenho a ideia de especialização. Aqui na generalização eu represento carros, e aí todos os atributos de carro, e aqui a entidade caminhão e os atributos de caminhão. Eu vou ter em comum alguns atributos. O preço, todos eles têm, o ID para o veículo, o número da licença da placa. São atributos em comum. O que muda de um para outro vai ser o número de passageiros, a velocidade máxima, número de eixos e a capacidade. Daí, quando que eu faço dessa forma ou quando eu especializo, como aqui no exemplo, eu crio uma entidade única, veículo, que independente de carro ou caminhão eu vou cadastrar aqui. Quando for carro, eu cadastro o número de passageiros e velocidade máxima. Quando for caminhão, eu cadastro o número de eixos e a capacidade desse caminhão. Qual que vai ser a vantagem de um modelo para outro modelo? Depende do que o seu cliente precisa, do que o seu usuário final vai precisar. Se ele precisar gerar informações somente sobre carros e informações diferentes somente sobre caminhão, esse primeiro modelo aqui é o adequado. Agora, se ele precisar gerar informação sobre todos os veículos, independente se for carro ou caminhão, em algum momento, o modelo de baixo é o mais adequado. Porque nesse modelo de cima aqui, eu teria que ir numa entidade, em outra entidade, para falar para o sistema que as duas tratam de veículo. E aqui embaixo não, aqui eu já estou falando, tudo isso é veículo. Mas quando for de um tipo, eu preencho alguns dados a mais, quando for de outro, eu preencho outros dados a mais. Outro detalhe muito importante. Eu só crio especialização quando eu tenho um atributo específico. Eu não vou falar, eu poderia ter dentro desses veículos moto, mas eu não preciso guardar nenhum atributo específico de moto. Eu não vou desenhar moto lá sem atributo nenhum, tá bom? Então, eu só vou criar a especialização quando eu tenho algum atributo específico de um subgrupo daqueles elementos daquela entidade. Outra coisa, eu posso ter, geralmente os exemplos sempre vêm com no mínimo 2, eu posso ter inúmeros subgrupos, depende do cenário do meu cliente. Assim como eu posso ter só um subgrupo, eu não tenho a obrigação de ter pelo menos 2 não, pode ser pelo menos 1, tá bom? Aqui é uma outra forma, uma outra notação que vocês vão ver de especialização, que aqui significa is-a. Pessoa é um funcionário, que é um diretor, caixa, secretário. A pessoa é um cliente também. E vocês vão observar que cada subgrupo aqui, cada entidade abaixo que é criada, ela tem pelo menos um atributo, tá bom? É por isso que ela aparece, que ela tem algum atributo que não se aplica a todas as pessoas, só um subgrupo. E vocês vão observar que nesse diagrama aqui não existe nenhum relacionamento. É só uma entidade que está sendo especializada, detalhada, refinada sobre os atributos necessários a subgrupos dentro dela. Uma outra anotação que vocês vão ver para a especialização também é essa daqui, que tem uma setinha ligando uma entidade na outra. Se não existir o losango, não é relacionamento, tá bom? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um empregado que é especializado em médico e enfermeiro. E vocês vão observar também que, nesse exemplo aqui, o subgrupo de médicos, que é o empregado, o subgrupo de médicos tem um relacionamento, o subgrupo enfermeiro não tem um relacionamento específico dele, mas todos os empregados participam desse relacionamento vínculo. Ok? Nesse diagrama aqui também nós vamos ter uma agregação, que é quando eu tenho um paciente internado no hospital, pode ter várias internações em cada hospital pode ter vários pacientes internados. Como isso pode acontecer mais de uma vez, eu tenho o atributo data aqui como o atributo chave no relacionamento. E aqui vocês vão ver aqui, que esse relacionamento está agregado.
Então, eu estou falando que a internação, né, quando o paciente está no hospital, ele é de responsabilidade de vários médicos, assim como o atendimento é feito por vários empregados, nenhum ou vários empregados, mas cada empregado é vinculado ao hospital. Não é vinculado aqui à agregação, é vinculado a algum hospital. Então eu peço que vocês analisem esses exemplos, resolvam as atividades propostas e mandem as dúvidas lá no fórum desse tópico e apareçam à aula para que a gente possa discutir, tirar essas dúvidas e construir melhor esse conhecimento. Até o próximo vídeo.